O que é o Espírito Santo? A resposta da Bíblia. O Espírito Santo é o poder de Deus em ação, é sua força ativa. A Bíblia diz que Deus envia seu Espírito. Como ele faz isso? Ele projeta sua energia para onde for necessário, a fim de fazer sua vontade. Na Bíblia, a palavra Espírito é uma tradução do hebraico ruá e do grego pneuma. Na maioria das vezes, esses termos se referem à força ativa de Deus ou Espírito Santo. Mas na Bíblia, essas palavras podem ter outros significados, como fôlego, vento, a força da vida presente nos seres vivos, a atitude ou disposição de uma pessoa, pessoas com corpo espiritual, como Deus e os anjos. Todos esses significados possuem a mesma ideia, algo invisível aos olhos humanos que produz um efeito visível. Do mesmo modo, o Espírito de Deus, igual ao vento, é invisível, imaterial e poderoso. Dicionário Expositivo de Palavras do Novo Testamento, em inglês, de William Vine. A Bíblia se refere também ao Espírito Santo como as mãos ou os dedos de Deus. Assim como um artesão usa as mãos e os dedos para fazer seu trabalho, Deus usa seu Espírito para produzir resultados como o universo, a Bíblia, os milagres e a pregação zelosa que os servos dos tempos antigos fizeram, as boas qualidades que as pessoas que obedecem a Deus mostram. O Espírito Santo não é uma pessoa. Por se referir a esse Espírito como mãos, dedos ou fôlego de Deus, a Bíblia mostra que o Espírito Santo não é uma pessoa. As mãos de um artesão não podem funcionar sozinhas, de maneira independente do corpo e da mente dele. Do mesmo modo, o Espírito Santo não pode atuar sozinho, é Deus quem o direciona. A Bíblia também compara o Espírito de Deus com a água, e ele é às vezes associado com coisas como a fé e o conhecimento. Essas comparações mostram a natureza impessoal do Espírito Santo. A Bíblia fala o nome de Jeová Deus e de seu Filho, Jesus Cristo. Mas em nenhum lugar ela diz que o Espírito Santo tem nome. Quando o mártir cristão Estevão teve milagrosamente uma visão do céu, ele viu apenas 2 pessoas, não 3. A Bíblia diz: ele, cheio de Espírito Santo, fitou os olhos no céu e avistou a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Atos 7:55. O Espírito Santo era o poder de Deus em ação, e foi por meio dessa força que Estevão recebeu a visão. Conceitos errados sobre o Espírito Santo. Conceito errado. O Espírito Santo é uma pessoa e é parte da Trindade, como mostra o texto de 1 João 5, 7 e 8, na versão Almeida da Bíblia. Fato. Embora algumas versões da Bíblia, como a Almeida, incluam em 1 João 5, 7 e 8 as palavras no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um, e 3 são os que testificam na terra, pesquisadores descobriram que esse trecho não foi escrito pelo apóstolo João, e por isso não faz parte da Bíblia. O professor universitário Bruce Metzger escreveu: não há dúvida de que essas palavras são espúrias e não têm o direito de permanecer no Novo Testamento. Comentário textual sobre o Novo Testamento grego em inglês. Conceito errado. A Bíblia personifica o Espírito Santo, e isso prova que ele é uma pessoa. Fato. As Escrituras, às vezes, personificam o Espírito Santo. Por exemplo, quando o apóstolo João citou as palavras de Jesus, ele personificou o Espírito Santo como ajudador, paráclito, que daria evidência, guiaria, falaria, ouviria, declararia, glorificaria e receberia. Mas isso não prova que ele seja uma pessoa. A Bíblia também personifica a sabedoria, a morte e o pecado. Por exemplo, a Bíblia fala que a sabedoria tem obras e filhos, e o pecado é descrito como seduzindo, assassinando e produzindo cobiça. Conceito errado. O batismo em nome do Espírito Santo prova que ele é uma pessoa. Fato. A Bíblia às vezes usa a expressão em nome de para representar poder ou autoridade. Deuteronômio 18:5 e 19:22, e Ester 8:10.
É o mesmo caso da frase em nome da lei. Ela não quer dizer que a lei é uma pessoa. Quando alguém é batizado no nome do Espírito Santo, ele reconhece o poder e a função do Espírito Santo em realizar a vontade de Deus. Conceito errado. Os apóstolos de Jesus e os primeiros cristãos acreditavam que o Espírito Santo era uma pessoa. Fato. A Bíblia não diz isso, nem é o que diz a história. A Enciclopédia Britânica declara: a definição de que o Espírito Santo era uma pessoa distinta e divina surgiu no Concílio de Constantinopla em 381 Anno Domini. Isso aconteceu mais de 250 anos depois da morte do último apóstolo.